Tá, então, professor, a gente tá aqui, tá filmando? Uhum. A gente tá aqui, a gente tá fazendo esse trabalho, né, de ciência e profissão sobre psicologia e cinema. Então, primeiramente, eu queria que tu se apresentasse e explicasse por que que eu te chamei pra te entrevistar, no caso. Certo. Bom, sou Gabriel, professor aqui do curso de Psicologia, e eu vou explicar um pouco como é que eu cheguei no cinema. Pode ser? Como é que eu vinculei cinema e psicologia. Eu tenho trabalhado num núcleo lá da UFSC desde a minha graduação, que é o NUPRA, com um núcleo que traz as questões de constituição do sujeito relacionado às experiências estéticas. Então esse núcleo tem diversas pesquisas com arte urbana, com teatro, com literatura, com a fotografia. E eu iniciei lá na graduação ainda um trabalho sobre grafite. Eu fazia, né, a gente tinha uma atividade de extensão, dava umas oficinas para jovens da cidade em geral, trabalhando a linguagem das artes de rua e a relação deles com a cidade e tal. Isso lá na graduação. Daí no mestrado eu resolvi fazer uma etnografia com grafiteiros. Eu fui pra rua, andei com eles, pintei com eles e fui desenvolvendo um trabalho sobre a relação deles com a rua, uma dimensão até política também e de constituição deles nesse processo de pintar na rua, né? A relação deles com a cidade e com a arte. Só que como que eu fui pra rua, né? Como que eu fiz essa etnografia? Ela foi mediada por um documentário. Então eu fui filmando, fui fazendo entrevistas, e não era só filmar assim entrevista direto, né? Uhum. O que você faz, o que você gosta. Não, a gente ia com a câmera, ia com o microfone e ia pra pintar. Ia viver o momento ali, exato, como era. Às vezes de dia, às vezes de noite, de madrugada, pinturas legais e pinturas ilegais. Fui viver essa experiência junto com eles e levava uma câmera e um microfone assim a tiracolo e ia registrando as imagens e fazendo o documentário. Então, daí um capítulo da minha dissertação de mestrado é analisando o documentário como essa potência assim, metodológica, né, para fazer uma pesquisa científica. E daí eu gostei muito dessa discussão, das leituras, desse tema, e resolvi fazer um doutorado nisso, focando o cinema, uma aproximação entre cinema e psicologia, ou entre arte e ciência. E daí eu fui pesquisar justamente esse encontro entre arte e ciência. Isso, o que eu ia te perguntar quando tu foi procurar, a nossa questão é, o que te remete, apoiando nos teus estudos e tudo mais, quando a gente pergunta a relação entre a psicologia e o cinema? Então, eu estava até pensando nisso para falar para vocês. Eu vejo que tem três formas da psicologia se relacionar com o cinema, tá? Uma delas, primeiro, é utilizar o cinema como um instrumento didático, assim. Você passa um filme e daí aquilo ali é um disparador para discutir algum tema, fazer um debate, fazer uma roda de conversa, usar o cinema como um instrumento didático, né? Essa é uma forma. Tem uma outra uso do cinema na psicologia, que é usar o cinema para ilustrar uma teoria. Isso é muito feito na psicanálise, né? Pega um filme, daí mostra os processos inconscientes, né? Sei lá, o conflito com o pai. Pega e tenta expor a teoria a partir de uma obra cinematográfica, que também é muito feito com a literatura, né? Pega-se lá Hamlet, pega os personagens lá do Dostoiévski e tenta analisar eles, apresentar a teoria a partir daquelas histórias. Então, e hoje isso faz muito com o cinema. Tem bastante cine-debate, né, na cidade, que é bem esse viés. E tem uma terceira vertente de trabalhar com cinema, que é a que eu estou fazendo, na verdade, no doutorado, que é pensar o cinema como produtor de conhecimento. Eu quero pensar, não é um filme ou outro, eu quero pensar a linguagem. A linguagem, o que é? É imagem, é som, é montagem, a composição ao longo do tempo, e o quanto que esses elementos teóricos que constituem a linguagem do cinema podem nos dar subsídios para pensar até a própria constituição do sujeito, aí um tema mais voltado para a psicologia. Exato, até porque a gente tem como base um artigo onde
tá relacionado muito o sujeito como ser individual a partir da ideia capitalista, né, no sentido de gerando riqueza própria, a ideia do sujeito como um indivíduo individual e já não mais do coletivo. Como que o cinema veio a mostrar isso? Porque o cinema ele começou, se eu não me engano, na década de 50, mais ou menos, não foi? Não, um pouco bem antes. antes. Bem antes? Uhum. Bem antes. Eu só lembro de ter lido que as primeiras... O cinema se popularizou ali na década de 20, mais ou menos, ainda com o que cinema quando mudo. eles se mostraram, mais eram situações do dia a dia, né? Era mais, não Não, havia era muito história mesmo. história. Os filmes do Chaplin, por exemplo, né? Da década de 20, assim, que o cinema virou um instrumento de massa. Né? Aí eu não sei se vai ao encontro da tua pergunta, mas o cinema, muitos teóricos, Adorno, por exemplo, Theodor Adorno, faz uma crítica em relação ao cinema, porque o cinema, ele massificou um estilo de vida. Quanto à estética, assim, quanto ao modo de como... a idealização do como ser, do como se sujeitar, de como, né, se vestir até, um estilo de vida, né? Exato. Como que